pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo do reino animal. Nós estamos estudando o terceiro filo na ordem evolutiva, que é o filo dos platelmintos. E nós estamos estudando por classes. Então você que não viu a aula passada, que é bem curtinha, a primeira classe desse filo aí, volte lá a sua aula e reveja. Porque hoje nós vamos estudar a segunda classe, que é a classe trematoda. Então pegue lá o seu caderno, pega a sua caneta e vai fazendo aí as suas anotações para você gabaritar em todas as suas provas de biologia. Então, vamos lá! Nós vamos estudar as características gerais, vamos estudar também o modo de vida, a reprodução, os principais parasitas humanos. Sobre essa classe, a primeira coisa que nós temos aqui para informar você, todos são parasitas. Eles possuem uma ou duas ventosas e essas ventosas elas são usadas na fixação do corpo do hospedeiro, para se fixar aí no corpo do hospedeiro. A maioria vive no interior do corpo de vertebrados. Esses animais, na sua grande maioria, possuem um ciclo de vida que vai envolver dois hospedeiros, que são chamados de hospedeiros intermediários e hospedeiros definitivos. Os hospedeiros intermediários geralmente são moluscos, como um caramujo, por exemplo. Eles são infestados pelas formas larvais, as quais passam por várias metamorfoses, que de acordo com o estágio de desenvolvimento dessas larvas, elas vão receber diferentes nomes, né? Elas podem ser chamadas bem no início aí do seu desenvolvimento de miracídios, elas também podem ser chamadas de esporocistos, rédeas ou cercárias. E o que você mais vai ver nas suas provas é a forma cercária, porque ela vai se desenvolver em determinados ambientes. Em relação à reprodução desses seres aí dessa classe, em alguns desses estágios larvais, elas se multiplicam assexuadamente e um único ovo pode originar um grande número de descendentes, só de um único ovo. E após abandonar o hospedeiro intermediário, o verme vai infestar o hospedeiro definitivo e dessa forma ele vai se tornar um adulto e vai se reproduzir sexuadamente. E entre esses hospedeiros definitivos desse grupo, nós temos aí as ovelhas, o gado bovino e nós, né, os seres humanos, que somos hospedeiros definitivos aí desses seres. Então nós somos um animal que temos outro animal dentro. Então, entre os platelmintos, esse é um dos poucos que possuem sexos separados. Além disso, eles também têm dimorfismo sexual, ou seja, é possível reconhecer tanto o macho quanto a fêmea pelo aspecto externo aí do corpo. O macho é mais largo do que a fêmea. Ele vai possuir uma região ventral que ela é chamada de canal ginecóforo. A fêmea é mais delgada do que o macho e ela vive alojada aí nesse canal, ou seja, né, eles vivem constantemente acasalados. E eles se alojam nas veias do fígado humano, onde eles vão se alimentar das substâncias do sangue. Então eles são parasitas. Os ovos são colocados pela fêmea nos vasos sanguíneos do mesentério, né, que é uma membrana que vai se prender no intestino aí da parede do abdômen do hospedeiro humano, de onde passa para a cavidade intestinal e são eliminados pelas fezes. Uma das principais doenças infecciosas que atinge o ser humano e que é destaque aqui no Brasil, ela é causada pelo Cistossoma manzoni, que é o causador da ectossomose. Calcula-se que existam em torno de 200 milhões de pessoas contaminadas por essa enfermidade no mundo. Para você ter ideia, 200 milhões de pessoas afetadas por essa parasitose aí por todo o mundo. E nos seres humanos, após uma infestação prolongada, vai surgir lesões no fígado e em outros órgãos. E na sua forma mais grave, pode ocorrer um intenso inchaço no fígado, o que pode causar aí um quadro clínico chamado cirrose. E no baço pode ocorrer hemorragia. E é por conta desse problema que se dá o nome popular dessa doença de barriga d'água. E a melhor coisa que nós fazemos é evitar esse tipo de doença. Então, as principais medidas para você evitar essa doença, a primeira dela é óbvio, que é saneamento básico. No caso, você deve evitar ambientes com fezes de pessoas, pois essas fezes
podem conter ovos aí desse cistossoma e aí você pode contrair essa doença. Uma outra coisa que deve ser feita também é controlar a população de caramujos, já que esses são os hospedeiros intermediários e sem eles o ciclo não se completa. Também devemos tratar as pessoas doentes que estão infectadas aí por essa doença, para que elas não eliminem aí fezes com esses ovos. E por fim, não andar e nem nadar nos lagos conhecidos como lagos de coceiras, pois eles estão contaminados pelas larvas. Você nunca ouviu falar, né? Mas eu aqui, onde eu moro, já ouvi falar demais de pessoas que vão tomar banho aí nos rios e não sabem o que foi que aconteceu. Talvez, né, pegue aí essa doença e nem sabe, né? Então, fica aí as dicas, as orientações para você evitar essa doença que é muito popular aqui no Brasil e em vários outros locais do mundo também. Tá pensando que é só aqui no Brasil? Não é não. Também tem vários outros locais do mundo também, como na África, na Ásia, no Oriente Médio, na Índia e em muitos lugares tem, porque em todo lugar tem. Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Espero vocês daqui a pouquinho na próxima aula. Como eu falei para vocês, todas as aulas são bem curtinhas para evitar a fadiga e aí você fazer cada questão de acordo com cada classe e você aí gabaritar todas as suas provas. Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero vocês daqui a pouquinho na próxima aula. Até mais!